What's up, my people? JG na área, sejam bem-vindos ao canal JG Lifestyle. E uma notícia muito boa aqui pra vocês e pra mim também, que é... Voltei a gravar vídeo, pessoal, depois de mais de um ano sem gravar vídeo. Eu finalmente tô voltando a gravar e vou gravar com consistência pra vocês aqui conteúdos sobre a vida na Inglaterra, como está a verdade sobre como é ser um imigrante na Europa, na Inglaterra nos dias de hoje. Beleza? E nesse vídeo eu vou falar pra vocês como que tá a minha vida hoje, como que eu tô, o que que eu tô fazendo, como que tá aqui na Inglaterra, se tá difícil, se tá fácil, se tá dando pra ganhar dinheiro, se não tá, se tá tendo muito problema com imigração ou não, se tem muito brasileiro vindo pra cá ou não, vários desses papos, várias dessas paradas eu vou falar pra vocês aqui nesse vídeo, tá bom? Bom, pra quem já me conhece, sabe que antes de morar na Inglaterra eu morava em Portugal. Inclusive, muitos dos vídeos aqui antigos do canal são em Portugal, quando eu estava em Portugal. Mas eu vou fazer um resumo da minha história pra vocês entenderem um pouco aonde que eu tô, da onde que eu vim e como que eu vim parar aqui, tá bom? Beleza. Eu sou brasileiro do Rio de Janeiro e em 2014 eu me mudei pra Portugal, porque o meu pai é português e tinha um documento português e a minha família decidiu então se mudar do Rio de Janeiro para Portugal porque a gente tinha esse documento português e porque o meu irmão na época morava em Portugal. E aí o meu irmão influenciou minha família para se mudar para Portugal porque ele falava pra gente como que era melhor em Portugal, como que tinha mais oportunidades, como que dava para ganhar mais dinheiro em euro e fazer mais coisas com dinheiro, como que era mais seguro, como que a gente ia ter mais oportunidades morando em Portugal. E aí, em 2014, depois de tirar os documentos todos, minha família vendeu um terreno, vendeu o carro, vendeu várias paradas, tirou os documentos, tiraram os documentos, eu me mudei para Portugal. Então, eu me mudei já com documento português, já me mudei com passaporte português e o documento de aquele documento de identificação, que chamam de BI, né? E aí, foi isso. No início eu me mudei, eu fui primeiro, não, minha irmã foi primeiro, depois eu fui, depois os meus pais foram. E aí, a gente se estabilizou em Portugal. E Portugal foi muito bom pra mim no início, porque é, eu digo que Portugal é o melhor país, é a porta de entrada para você chegar na Europa, tá? Então, no início, vindo do Brasil sem ter nenhuma experiência internacional, que eu nunca tinha saído do Brasil e fui direto para Portugal, Portugal foi um ótimo país como porta de entrada. Mesmo assim, no início eu senti dificuldades, como ficar longe dos amigos, a cultura portuguesa no início foi difícil, a língua portuguesa deles foi difícil no início, mas isso depois de 6 meses passou batido, porque Portugal, como eu disse, é um ótimo país como porta de entrada, porque fala o mesmo idioma, depois que passa assim alguns meses, o idioma não é nada. A cultura é parecida, porque Portugal colonizou o Brasil, então tem várias coisas que são parecidas. A comida não é igual, mas é parecida também. E a cultura brasileira tá enfiada em Portugal, tá profunda em Portugal, a cultura portuguesa. Então eles conhecem a nossa música, eles conhecem a nossa comida, eles conhecem os nossos times de futebol, eles conhecem várias coisas sobre o Brasil. Que no Brasil a gente não conhece sobre Portugal, mas eles conhecem sobre o Brasil, porque a cultura brasileira tá entrelaçada. Novelas, eles conhecem novelas brasileiras. Resumindo, eu me estabilizei em Portugal e comecei a ter uma vida boa em Portugal e tava vivendo muito bem em Portugal. Beleza? Porém, depois de algum tempo morando em Portugal, eu comecei a me sentir um pouco mal em Portugal com algumas coisas do sistema português. Eu fui começando a perceber algumas coisas, porque quando você está na Europa, você começa a interagir com outros europeus, porque Portugal tem muitos viajantes, tem muitos franceses, italianos, ingleses, espanhóis, alemão, irlandês, vários países da Europa, várias pessoas de vários outros países da Europa viajam para Portugal. E quando você está em Portugal, você começa a interagir com esse outro tipo de europeu.
E eu fui começando a perceber que Portugal, comparado com outros países europeus, estava um pouquinho atrasado. E em relações de emprego, em relações de salário, em relações de estrutura, em relações de serviços públicos, em relações de burocracia. E aí eu fui começando a perceber que, beleza, Portugal foi muito bom no início, porque saindo do Brasil e indo para Portugal foi uma ótima porta de entrada, mas eu comecei a perceber que para eu melhorar um pouquinho na vida, para eu dar um passo adiante, talvez eu ia precisar sair de Portugal. E nesse nessa história toda, eu conheci uma menina que era inglesa e ela virou minha namorada. A gente começou a namorar, então eu comecei a namorar com uma inglesa. Então, eu namorando com essa inglesa, eu tinha planos de ir para a Suíça. Foi o país que eu escolhi sair de Portugal para ir para a Suíça, tá? Então, o país que eu queria era a Suíça, porque a Suíça tem um salário alto e a Suíça tem muitos portugueses lá que moram na Suíça. Então, eu queria ir para a Suíça porque também era um país que tinha 4 idiomas. Eu ia poder aprender francês, alemão ou italiano. Ia morar num país que tem um salário bom e eu ia poder juntar dinheiro. Essa era a minha ideia. Porém, eu tava namorando com a menina inglesa, que inclusive virou a mãe do meu filho e a mãe do John. Inclusive eu moro aqui na Inglaterra por causa do meu filho John, mas a gente vai chegar nesse, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Mas aí então, eu tava com a minha namorada inglesa e eu dei a ideia pra gente se mudar pra Suíça junto, porque eu queria ir pra Suíça. Só que ela não gostou nada da ideia e não queria se mudar para a Suíça de jeito nenhum. Daí foi que ela me deu a ideia e me convidou para ir para Inglaterra com ela. E aí foi assim que eu vim para Inglaterra na primeira vez. Eu vim para Inglaterra para trabalhar no início, né, que eu queria ganhar melhor, ganhar ir para um país que tem um salário mínimo alto e precisasse de trabalhadores. Então, ela me convidou, eu falei, beleza, já queria sair. Ao invés de ir pra Suíça, eu vou pra Inglaterra, eu vou pro Reino Unido. E aí foi assim que eu vim pra cá a primeira vez, em 2017, tá? Chegando aqui, a primeira coisa que eu fiz foi buscar o National Insurance Number, que é como se fosse o CPF brasileiro. Em Portugal é como se fosse o NIF, que é um documento que te autoriza a trabalhar. Você usa esse documento e com esse documento você pode arrumar trabalho. Lembrando que em 2017 foi antes do Brexit, então eu não tive nenhum problema com o documento, porque eu era português, então eu conseguia entrar aqui como europeu, qualquer europeu podia entrar aqui sem nenhuma burocracia. Então eu vim pra cá, usei o endereço da minha namorada, da mãe do John, que é o meu filho, da mãe do meu filho, usei o endereço dela, peguei o National Insurance Number e comecei a trabalhar, tá? E foi assim que eu cheguei aqui. Primeiro passo, primeira coisa, cheguei, Insurance Number e comecei a trabalhar. Aí no início, nos primeiros anos, 2017, 2018, eu não me adaptei aqui à Inglaterra, porque a primeira coisa foi o clima. Então, eu estava acostumado com Portugal e Brasil, que era um clima muito quente. Então, quando eu cheguei aqui, o choque cultural do clima foi muito difícil. E também o choque cultural de eu estar numa cultura totalmente diferente, com o idioma inglês, que na época meu inglês não era tão bom quanto é hoje. O meu inglês hoje está completamente fluente e afiado e integrado com a Inglaterra e o Reino Unido, mas no início não, em 2017, 2018. Então não me adaptei ao clima, não me adaptei à cultura e não me adaptei aos círculos sociais ingleses. Então, em 2017 eu voltei para Portugal, em 2018 eu voltei para Portugal de novo. Eu voltei para Portugal e vim para Inglaterra de novo, e em 2018 eu fiz a mesma coisa. Eu vim para Inglaterra e depois voltei para Portugal de novo. Só que aí nesse meio termo, nessas indas e vindas, a minha namorada acabou ficando grávida, que era um plano nosso, a gente queria ter um filho. E aí ela ficou grávida e eu tive o meu filho John, que é o meu inglesinho, meu filho, que foi muito planejado e é tipo a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi meu filho. E aí, depois de 2018, então, em 2019 a gente voltou para Portugal com o John, com o nosso filho, juntos. E aí em 2020 a gente voltou de vez para Inglaterra e ficamos aqui na Inglaterra desde 2020. Aconteceu um problema que eu acabei terminando com a mãe do John, e isso foi em 2020, final de 2020 e 2021. A gente acabou terminando, infelizmente, e tivemos que seguir caminhos diferentes.
E foi aí que a minha vida começou a se transformar num caos, porque eu acabei me separando dela e não fazia sentido pra mim morar na Inglaterra sem ter uma família junta. E aí, foi aí que eu entrei numa tremenda, é, um tremendo dilema na minha vida, que era morar num país sem ter uma família, como a Inglaterra, morar num país sem ter uma família e ficar aqui só pelo meu filho, ou voltar para Portugal e Brasil, que eu tenho um estilo de vida melhor, mas vou ficar longe do meu filho. E aí, essa é a minha vida hoje, é o que eu tô vivendo hoje. Eu moro na Inglaterra basicamente para ficar perto do meu filho, porque se fosse pela minha escolha, eu não moraria aqui. Eu moraria em Portugal, no Brasil, e daria um jeito lá de ganhar melhor, de dar um jeito de sobreviver e ganhar bem, porque eu consigo fazer uns corres, consigo fazer minha vida e consigo ganhar bem em Portugal, porque quando a gente morou lá em 2019, eu tava ganhando bem, eu tava conseguindo ter duas, três fontes de renda e viver bem, com um estilo de vida bom, tendo um círculo social maneiro, indo pra praia, podendo fazer as paradas boas. Porém, eu decidi então morar na Inglaterra sozinho, solteiro, sem a mãe do meu filho. E aí eu comecei a minha jornada na qual eu tô hoje. Beleza? Aí, então, depois que eu me separei dela, eu fui e aluguei um quarto sozinho. A gente se separou, eu saí de casa e eu fui e aluguei um quarto. Beleza? Eu morei num quarto durante 1 ano e meio, alugando um quarto, pagando aluguel por mês. Pagava 700 euros por mês. Aí, depois de um tempo, depois de 1 ano, eu comecei a receber um benefício do governo inglês que se chama Universal Credit. Porque eu tenho um filho, eu tenho o direito de receber esse Universal Credit e eu consigo colocar o meu aluguel nesse Universal Credit. Então, depois que eu consegui esse Universal Credit, eu parei de alugar um quarto e eu fui e aluguei um estúdio, numa cidadezinha aqui perto de onde eu morava. Nesse estúdio, eu comecei a pagar 650 libras. E eu saí do quarto alugado e parei de dividir casa com outras pessoas. Porque como eu tenho um filho, eu não posso ficar dividindo casa com outras pessoas, porque eu preciso dar um lugar pro meu filho. Daí então eu fui para esse estúdio, fiquei nesse estúdio mais 1 ano e meio, recebendo esse Universal Credit e trabalhando como Uber, trabalhando, fazendo entrega na Uber, beleza? Isso foi em 2022, até 2022. Chegou em 2022, 2023, eu decidi que não dá certo mais trabalhar com Uber, porque eu precisava de um trabalho que seja fixo. Porque depois de muito tempo eu percebi e eu entendi que trabalhar como Uber, trabalhar self-employed, trabalhar autônomo, trabalhar em uma coisa que você não tem um contrato, que você não tem uma estabilidade, não era bom para minha vida, não era bom para meu futuro. Eu precisava de um trabalho fixo com um contrato que me desse estabilidade. E aí, em 2023, final de 2023, eu comecei a procurar trabalhos fixos. Como eu já tinha muita experiência com entrega, eu consegui um trabalho com estabilidade, uma empresa com um contrato para ser entregador de medicamentos. Eu comecei a entregar medicamentos na área de Londres, nos arredores de Londres. E aí, saí do delivery, o delivery virou só um extra e eu comecei a ter um trabalho fixo com contrato e a minha vida começou a andar bastante depois disso. Nesse meio termo também eu consegui alugar uma casa de 2 quartos, um apartamento de 2 quartos e estava trabalhando nesse trabalho fixo como entregador. Aí para você arrumar uma casa aqui, um aluguel de uma casa no seu nome, você precisa ter um contrato e você precisa comprovar a renda, tá? E é muito difícil conseguir casa aqui porque a concorrência é muito grande e você tem que comprovar muitas coisas. Felizmente, eu consegui comprovar todas essas coisas e fiquei nessa empresa aí durante quase 1 ano. Depois de um tempo, eu comecei a pesquisar, porque eu comecei a perceber que eu precisava ter um trabalho remoto. Porque, como eu tenho base em Portugal e base no Brasil, eu vi que a melhor coisa para mim talvez seria conseguir um trabalho remoto. Resumindo a história toda, eu comecei a procurar emprego remoto, comecei a procurar trabalhos que eu pudesse ser contratado por uma empresa séria, mas que eu pudesse trabalhar de casa. E foi aí que eu consegui um trabalho num banco que era remoto, para fazer customer service, para fazer apoio ao cliente para esse banco. E é o trabalho que eu tô hoje. Então eu saí dessa empresa de entrega de medicamento e tô numa nova empresa agora, que é o meu trabalho atual, trabalhando para um banco remoto em
apoio ao cliente. E é esse o meu trabalho que eu tô hoje. Eu saí do meu trabalho de entrega de medicamento, então, e saí também do apartamento de 2 quartos que eu tava. Por quê? Eu peguei um cachorro, e ele inclusive tá aqui, ó. Spotty. Esse aqui é o meu novo buddy, chama Spotty. E é ele, por causa dele, eu decidi sair do apartamento de 2 quartos, porque eu precisava de uma casa com quintal. E eu consegui essa casa com quintal. E hoje eu tô nesse trabalho remoto para um banco fazendo apoio ao cliente. Tô morando nessa casa com quintal, que inclusive tá ali, ó. Vocês podem ver, ó. Aqui, tô na minha sala aqui agora. E aí eu consegui, o delivery virou um extra. Eu tenho feito trabalhos extras também online, vendendo coisas online numa plataforma chamada Vinted. O salário aqui na Inglaterra, só o salário não é suficiente para você se manter bem, então você precisa ter o salário mais outras fontes de renda para você ficar tranquilo. E é basicamente isso. Quanto à imigração, tem muitos brasileiros aqui, a imigração continua a mesma coisa, é difícil se legalizar na Inglaterra. Você agora sendo europeu, você precisa ter vários tipos de documentos para você se legalizar, mas é basicamente para você se legalizar, você precisa ter um casamento ou você precisa ter um contrato com uma empresa em mão de obra qualificada. E essa empresa de mão de obra qualificada vai te dar esse visto, ela vai te dar um sponsorship, que é como se fosse ela vai te patrocinar para você trabalhar aqui. Aí com esse patrocínio dessa empresa que te contratou, você consegue o visto de trabalhador. Então você tem que achar uma empresa que vai te patrocinar, com esse patrocínio da empresa você se legaliza. Ou então através de família, ou então através de casamento. É basicamente isso. Tá bom, gente? Essa é a minha história, esse é onde eu tô agora. O canal aqui tá com quase 9.000 inscritos, então eu queria te pedir pra se inscrever no canal. Agora eu vou estar voltando a fazer vídeos aqui constantemente sobre a Inglaterra e sobre Portugal também. Quando eu estiver em Portugal, eu vou estar fazendo vídeo de viagem, vídeo de imigração, vídeo de como é a realidade aqui na Inglaterra e na Europa, sobre a minha visão brasileira. Tá bom, gente? Um beijo, um abraço, obrigado. Se inscreve aí, deixa um like. Vou deixar meu Instagram também na descrição. E tamo junto. Fui!